Tá bom. Ok? Tem até amanhã, né? Brincadeira. Aconteceu alguma coisa nessa casa enquanto eu tava fora? Vamos embora daqui. Ele tá diferente. E hoje, assim, extremamente feliz e honrada de estar aqui ao lado de Sérgio Machado, Sophie Charlotte, Rômulo Braga, para a gente falar dessa lindeza de filme que é O Rio do Desejo. E é um filme que fala sobre várias emoções, né? Sobre o amor, sobre a paixão, sobre o desejo. Esses sentimentos que a gente, enfim, ilusoriamente acha que tem algum controle sobre, mas que assim como talvez, vou fazer agora um paralelo, né? Óbvio. Assim como talvez as correntezas de um rio, a gente não tem a menor controle sobre a força disso, né? Estava falando disso agora, né? Então, eu queria que vocês, a partir disso, falassem um pouquinho o que é esse Rio do Desejo. A gente falava, né, quando a gente estava pensando em construir o filme, assim, de que tem uma... Exatamente sobre isso, né? De que a força do desejo é que nem um rio violento, um rio daquele tamanho do Amazonas, né? Que se você... A tragédia vai acontecer no dia que você quiser parar o leito do rio. Deixa ele correr forte que você se ajeita, mas aí a ideia central da escritura, da filmagem, que eu acho que me guiou o tempo inteiro, é assim, que você pode quebrar qualquer lei, menos a lei do desejo, porque na hora que você quebra a lei do desejo, a repressão que é a tragédia, o desejo não é a tragédia, mas a repressão do desejo, a castração do desejo gera perversão, gera a doença, e fazendo um paralelo com o que tem acontecido no Brasil, de certa forma, assim, onde a repressão, o moralismo chegou num grau nos últimos anos tão violento assim. Eu acho que a ideia é essa, você pode, quebrar a lei do desejo, reprimir, frear esse curso desse rio vivo e bonito é que ocasiona, de fato, as tragédias. E o filme, apesar de a gente ter um núcleo majoritariamente masculino, ele tem uma presença, uma força feminina muito grande, né? Seja pela representação da mãe desses irmãos e também pela Anaíra, personagem da Sophie. Como é que foi para você essa troca? Porque, assim, é uma situação que são 3 irmãos que desejam uma única pessoa, então poderia facilmente a gente voltar para a opressão, né? E não acontece isso, justamente por conta da Anaíra. Porque ela é uma mulher empoderada, que tem as suas próprias vontades, né? Então ela passa de ser um objeto só de desejo para também ter a força motora de desejar. Então eu queria saber para você como é que foi um pouco dessa troca com essa personagem e também com o feminino, até como o Sérgio colocou agora, né, da atualidade que a gente tem, como que a gente tem enxergado as mulheres agora na sociedade. Eu acho lindo que esse filme chegue agora nas salas de cinema, porque eu acho que é um momento que a gente, de retomada, de celebração e de entendimento dessa potência do feminino, né? E dessa potência de sujeito no feminino, né? Então, não é mais um feminino retratado à mercê da ação masculina, ou, né, como um paralelo, como um artifício da história, mas sim como um centro pulsante vital para a história, né? E que provoca, que movimenta essa casa, né? Então esse feminino do movimento, esse feminino de luz e de vida é a Anaíra. Então assim, é muito forte, né? Claro, quando você fala que são 3 personagens masculinos e essa personagem feminina, foi um processo muito forte com a Fátima e com o Sérgio, com os meus colegas todos, para encontrar essa força, enraizar bastante para poder concentrar essa força, já que a outra figura feminina forte no filme é essa mãe que é um fantasma, né? E também tem a Gilda maravilhosa, no mais que faz a minha mãe no filme, e o encontro com ela em cena foi muito potente, muito poderoso. Desde o primeiro dia foi assim, um encontro mesmo, e fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Também a Dona Dalva, que é uma observadora, uma grande observadora que faz as suas intervenções também muito pontuais, né? A feitura da Dona Dalva, preparando o peixe ali, aquilo ali, aquela cozinha, são momentos tão fortes, né, assim, de ancestralidade, de troca feminina, muito concentrados, mas muito significativos. Na sessão que a gente teve no Teatro Amazonas, essa cena foi muito celebrada. A limpeza do peixe, servir um peixe na mesa, comida que é afeto, comida que é ancestralidade, que é troca, né, também. Então, assim, é uma mulher que atravessa a vida desses homens para trazer luz, e esse masculino que não vai saber lidar com esse desejo
freando a potência desse acontecimento, né? Dessa chegada, é o que vai desencadear essa tragédia. Esse é um negócio que eu achei bem curioso lá na sessão do Amazonas. Foi uma loucura, né? Porque era uma sessão que tinha no Teatro Amazonas, naquele lendário teatro, tinham, sei lá, 800 pessoas no teatro e 1000 que ficaram de fora, não conseguiram entrar. E as pessoas interagiam muito com a sessão. E eu achei muito, eu ficava vendo, elas aplaudiam, reclamavam, comentavam, às vezes, assim. E aí tem um momento que eu achei super curioso, assim, que é um momento que ela puxa a mão, que ela está dançando com os dois irmãos e puxa a mão de um deles para dançarem os três. E as mulheres aplaudiram, gritaram, é isso aí. Eu achei bacana, porque eu queria provocar essa sensação. Mas por que não, né? Dança, qual o problema, né? Agora, de feitura de cinema, é realmente muito bom poder ver essas cenas de... Eu tô abrindo as janelas, eu tô fazendo, tô realmente em ação, né? E eu acho que existe uma transformação também do cinema. E o Sérgio, né, nessa batuta, mostrando essa Naira, essa potência viva, assim, eu amei. É um novo momento mesmo. Mais forte que eles. Dá pra amar duas pessoas ao mesmo tempo? É perigoso. Perigoso pra você. Eu te entendo. O Rio do Desejo, ele é baseado na obra do Milton Ratum, né, do Adeus do Comandante, que também faz parte de uma coletânea de contos, né, da cidade ilhada. Queria que vocês fechassem também dizendo um pouquinho da relação de vocês com o Amazonas, né? Porque uma característica da narrativa do Milton é justamente que o Amazonas ele é parte integrante da narrativa. Ele não é simplesmente um cenário, né? Ele participa, até que vocês falaram do peixe, de cortar, mais do que a parte feminina, a gente também tem uma coisa de, enfim, de local, né? Que faz muito sentido. Eu queria saber como é que foi essa integração de vocês com o espaço. Para mim foi absoluta, foi muito poderoso e muito rico viver isso. E eu acho que tanto a literatura do Milton quanto o exercício desse filme, chegando nas salas de cinema, é para esse Brasil também nos pertencer, para a gente também se orgulhar dessa vivência, desses personagens e desse lugar, né? E desse viver, né, assim, que é a floresta, mas não é apenas a floresta, são muitas as vivências amazônicas e amazônidas. Então, assim, é uma família, é uma história desse tempo, mas são muitas. Então, assim, se ver, né, a gente olhar para o Brasil, olhar para o norte, olhar para o nordeste, olhar para outras realidades. Expandir as narrativas também, isso, né? expandir as narrativas. Desde isso, nesse filme, assim, eu tive a sensação de que a gente estava surfando uma boa onda, assim. Eu lembro que um momento, assim, que me foi marcante, assim, foi logo quando a gente chegou, eu vi os atores completamente integrados na cidade, a Sofia passeando com a senhorinha, o Rômulo batendo papo, o Gabriel, não tinha aquela coisa, um segurança, aqui é a equipe do filme, então todo mundo ia pro forró e dançava todo mundo junto, dançava no supermercado, eu acho que isso trouxe, assim, de não olhar para aquelas pessoas como um entomólogo olha para um inseto, não olhar para as pessoas como elas são a gente ia abraçar aquelas pessoas, o carinho que ficou delas com a gente, da gente para elas. Eu sinto falta daquelas... Eu deixei... O que a gente construiu lá em Taquatiara foram amizades, assim. A gente viveu aquilo ali a cada dia e se apaixonou pelo Amazonas. Acho que isso talvez esteja um pouco, né? Muito. Nossa, você foi nevrálgico agora, assim, no ponto... É isso, a gente não estava... Eu acho que deu certo fazendo quando eu vi, lá dentro, as pessoas totalmente integradas do filme, integradas na cidade, conversando, conhecendo, conversando. Não tinha um objeto de pesquisa, né? O ser humano não era um objeto de pesquisa. Não tinha isso, não tinha essa história. A gente estava conhecendo pessoas. Oi, tudo bem? Meu nome é Rômulo. Isso, trocando. O que vocês comem? A gente foi almoçar na casa da Rosa. Vamos almoçar lá em casa? Vamos. Chegamos lá, tinha um peixe na brasa. Acabamos de comer, deitamos no chão da casa dela, geladinho no chão. O Otto brincando com os netos dela. O Otto, filho dela, brincando com os netos. Brincando de Homem-Aranha. Enfim, junto. Obrigada, sucesso. E, enfim, que continue essa trajetória que está sendo muito, muito linda. Que vocês continuem. Parabéns. Obrigado. Vou te fazer a mulher mais feliz do mundo, Naira.
Aquele ali é o pai de vocês? E cadê a foto da mãe? Tem foto da mãe aqui em casa, não. Ei, o quê? Ela não vai entrar pra família, ué? Queria aprender. Me ensina? Podia ser 2, 3. A gente dá uma rodada assim. Quando abrir os olhos. Tá em qualquer lugar do mundo. Ahí están los pájaros. Siempre vuelven. Tuya Naira. Tuya Naira. Tuya Naira. Tuya Naira. Acho que eu tô ficando louca. Casa, carro, barco. Isso acaba. Uma noite dessa fica pra sempre.